Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O meu nome é Miriam Anita, eu estou aqui para ler um texto da irmã Laodiceia de Pina, que se chama Testemunhas Vivas. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece para a gente meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Bem, eu sempre gosto de explicar para os irmãos que este vídeo aqui é totalmente caseiro, né? Eu sou uma pessoa comum que resolveu fazer esse devocional junto com os irmãos. Eu não sou pastora, eu não sou missionária, eu não sou teóloga, não sou nada disso. Sou apenas uma pessoa que aprecia ler e aprender a respeito do Senhor, tá bom? Então, espero que vocês entendam o que eu quis dizer, e que isso fique bastante claro, e que eu tô aqui só para contar aquilo que eu entendi, tá bom? Então, isso esclarecido, vamos pedir ao Senhor que nos capacite, nos ensine aquilo que a gente precisa aprender. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque Tu nos permites que sejamos testemunhas vivas, que sejamos testemunhas que realmente louvem o Teu nome e engrandeçam a tudo que o Senhor fez. Senhor, que as pessoas conheçam a Ti através de nós. Ensina-nos hoje a entender a importância de ser testemunha Tua. É o que eu te peço, não porque a gente merece. A gente pede em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, irmãos, então vamos lá, testemunhas vivas. O nosso texto de hoje está em Hebreus, capítulo 12, versículos de 1 até o 9. E diz assim, ó. A disciplina de Deus comprova o seu amor. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder, o aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Deste modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados. Afinal, ainda não chegaram a arriscar a vida na luta contra o pecado. Acaso vocês se esqueceram das palavras de ânimo que Deus lhes dirigiu como filhos dele? Ele disse: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, não desanime quando ele o corrigir, pois o Senhor disciplina quem ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembrem-se de que ele os trata como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Se Deus não os disciplina como faz com todos os seus filhos, significa que vocês não são filhos de verdade, mas ilegítimos. Uma vez que respeitávamos nossos pais terrenos que nos disciplinavam, não devemos nos submeter ainda mais à disciplina do Pai de nosso espírito e assim obter vida? Amém. Bom, irmãos, então, Testemunhas Vivas é o nosso texto. E a irmã Laodiceia Pina escolheu o versículo 1, que diz: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Ora, então a irmã Laodiceia conta que tinha um tempo aí, recente até, em que estava na moda colocar frases engraçadas nos carros, né? Ela até menciona uma interessante, uma frase engraçada que ela viu no carro, que estava assim: pedi um Uno e Deus dobrou, né? Era um trocadilho, né?
dizendo que pediu um carro popular e acabou recebendo um carro mais bacana, que era uma Doblô, né? Aí ela também disse que leu uma vez uma frase assim: eu vou cuidar da minha morte, porque da minha vida todo mundo cuida, né? E isso é uma frase muito comum, né? Porque realmente as pessoas cuidam da nossa vida, olham para tudo que a gente está fazendo, né? O meu esposo que sempre fala, parece que a gente não está sendo notado, mas a gente é notado o tempo todo. Isso faz com que a gente pense numa coisa super importante, mega importante. Como filhos de Deus, realmente todo mundo cuida da nossa vida. Então, se as pessoas já ficam de olho na vida de qualquer pessoa, quando você se diz cristão, quando você diz que tem uma conexão com Deus, você diz que lê a Bíblia, que você ora, aí sim que todo mundo vai olhar a sua vida. Para quê? Para que na hora oportuna poder apontar para você. Nossa, eu já vi uma frase assim. Nossa, que crente quente. Vocês já ouviram esse tipo de frase? Muito desagradável, né? Então, por quê? Porque às vezes a pessoa se diz cristão e tá numa roda lá, ouve uma piada, dá risada, e aí o pessoal vem com essa daí, crente quente. Olha que coisa mais desagradável. Mas isso não é outra coisa senão o quê? As pessoas cuidando da nossa vida. Por quê? Porque as pessoas esperam ver em nós um comportamento diferente dos demais, né? Ela quer que a gente tenha um comportamento daqueles que a Bíblia chama de filhos, né? Filhos de Deus. Quando a gente se comporta como filhos das trevas, as pessoas apontam para nós e falam, olha só, olha como ela está agindo, olha como ele está agindo. Não falou que era crente? Ah, crente nada, né? Então nós que somos cristãos, nós temos que agir como filhos de Deus, pessoas da luz, né? A luz de Jesus. Nós temos que iluminar cada lugar onde a gente passa. Então a gente não pode levar trevas para lugar nenhum. Por quê? Porque em todo lugar tem alguém que está nos observando e julgando as nossas atitudes, né? Tem pessoas que olham para nós e falam assim, nossa, que legal, eu queria ser como essa pessoa, queria ser como ela. E de repente se faz uma coisa ruim e a pessoa se decepciona. Então você acaba ofuscando o brilho de Jesus e aquela pessoa acaba se decepcionando, né, com a palavra. E outras pessoas vivem assim de olho em você para poder dizer, olha, ele não é crente não, ele não é cristão não. Ele diz que lê a palavra, mas lê nada. Ele lê, mas não vive. Então, é verdade, então, que muitos cuidam da nossa vida para mostrar o erro e acusar. Então, quando nós temos um determinado comportamento, nós temos que tomar cuidado com ele. Por quê? Porque os nossos erros colam em nós como se fossem chicletes, entendeu? Então as pessoas às vezes falam, nossa, mas você mudou? Você não era a pessoa assim, assado? Por quê? Porque para onde a gente vai, a gente carrega aquela impressão que a gente deixou. Então nós precisamos impressionar as pessoas pela luz e não pelas trevas. Que a gente tem que se lembrar que o nosso adversário, o inimigo, o diabo, ele está sempre cirandando os servos de Deus, esperando o momento de atacar. Olha lá em 1 Pedro 5:8, diz assim, ó, estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Entendeu? Então assim, a gente pode estar distraído, mas o demônio, o diabo, o inimigo nunca está distraído. Então nós temos que estar atentos. Agora a gente também tem que se lembrar que o anjo do Senhor também está sempre por perto. Vê lá em Salmo 34:7. Diz assim, ó, o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Então, o anjo do Senhor não é sentinela bagunçada ao redor de qualquer pessoa. Ele é sentinela ao redor daqueles que temem a Deus. Então, pensa nisso. Deus quer cuidar de nós e quer nos proteger de todo mal. Então, que nós possamos deixar marcas do bem
e não do mal. Quando tiver alguma coisa boa acontecendo, que as pessoas possam se lembrar, certamente foi fulano. E não quando for coisa ruim, né? Então, se você permitir que Deus cuide de você, com certeza os outros vão perder tempo vigiando a sua vida. Por quê? Porque não vão encontrar nada, né? Então, a gente precisa neutralizar a ação das testemunhas contra nós. E nós é que temos que ser testemunhas vivas do poder de Deus, tendo por objetivo completar a carreira da fé. Então, nós é que temos que brilhar, né? Então, as pessoas que querem testemunhar contra nós, elas têm que ficar decepcionadas, porque quando virem a nossa dedicação ao Senhor, o nosso zelo, o nosso amor ao próximo, aí elas verão que não tem o que falar de nós. E eu vou contar uma pequena historinha, como é que as coisas, os testemunhos ruins pegam na gente. Tinha um menino numa certa região que ele era terrível. Desde a mais tenra idade, ele sempre estava fazendo coisas ruins. Ele chutava os cachorros, ele assustava as pessoas, ele furtava balinhas no mercado, na lojinha. E o nome dele era José. Então, quando algum cachorro saía, quem foi? Foi José. Ah, nossa, vinha passando uma mulher grávida e ela olhou para o chão e achou que era uma cobra, mas na verdade era uma meia sendo puxada por uma linha. Quem fez esse tipo de brincadeira? Foi o Zé. Quem respondeu para a mãe? Foi o Zé. E o Zé foi crescendo, e ele se tornou adolescente. Quem é que aprontou na escola? Foi o Zé. Quem colocou a bombinha no banheiro? Foi o Zé. E o Zé ia se metendo em toda encrenca. Então, naquela região, tudo de ruim que acontecia era sempre o Zé. E assim foi. Se tornou moço e aquela mocinha apareceu grávida. E quem foi? Foi o Zé. Aí teve uma briga lá na esquina. Quem que foi? Foi o Zé. E ele foi carregando esta pecha de ser uma pessoa encrenqueira e que sempre estava metido em confusão. Bom, o tempo passou, o Zé se tornou um homem adulto e um dia apareceu um homem lá conhecido de todos, baleado. E ele estava caído no chão, nos estertores finais da vida dele já. Aí uma pessoa chegou perto dele e falou: amigo, o que foi que aconteceu? Quem fez isso com você? Atiraram em você? E o homem falou: pois é. E morreu. Adivinha quem foi preso e está lá na cadeia até hoje? Foi o Zé. Então, irmãos, é isso, né? Nós acabamos sendo marcados pelas escolhas que nós fazemos, né? Então, na nossa historinha, desta vez, não foi o Zé quem atirou naquele homem. Aquele homem disse: pois é. Mas acabou pagando pela sua vida pregressa, né? Então, é isso que nós temos que fazer. Temos que mostrar às pessoas que nós somos de Jesus. Para quando alguém vir alguma coisa boa, a luz iluminando, quem foi? Foi aquele cristão. Amém? Bom, eu me despeço aqui com o nosso manancial aqui. Termina assim, ó. Foque sua caminhada em Jesus e seja testemunha do que Deus pode fazer na vida de tantos quantos o observam. Amém? Eu me despeço aqui com a minha palavra de ordem, agora sim. Eu me despeço aqui com o meu abraço de ursa, um abraço fraternal. Lembrando que tanta coisa cabe num abraço, parece um laço. Quero lembrar vocês também que a gente prometeu que ia se lembrar todo dia, neste ano de 2022, o que está em Isaías 40:31. Aqueles que esperam no Senhor, ó, terão as suas forças renovadas. E agora sim, eu acabo aqui o meu vídeo com a minha palavra de ordem, que é gratidão.